Bom dia! A paz do Senhor Jesus, que alegria nós estarmos aqui mais uma manhã. Hoje, quinta-feira, dia 19 de junho de 2025, nós estamos no nosso devocional Junho da Plenitude. Estamos no dia 14 do nosso devocional. E essa semana nós estamos falando sobre a plenitude nos nossos relacionamentos. Como aprender a se relacionar é tão importante para nós realmente vivermos a vida plena que o Senhor nos chamou para nós termos aqui na Terra. E nós estamos a cada dia aprendendo a nos relacionar. E hoje nós vamos falar sobre os nossos relacionamentos com nossos familiares, para nós vivermos em sabedoria, sabendo também impor limites, superando dores, muitas vezes superando até a comparação. Nós sabemos que viver em família é desafiador, mas a família foi uma instituição dada por Deus. E hoje nós vamos falar sobre os nossos parentes, os nossos laços estendidos e as famílias que se tornam agregados a nós, como sogros, sogras, cunhados. Como é desafiador nós vivermos isso. Mas a palavra do Senhor nos traz ensinamento, nos traz princípios milenares que nós podemos guiar a nossa vida. Se você quer viver uma vida onde você viva na plenitude em todas as áreas. Eu já quero te dar boas-vindas e dizer que você é muito gratificante ter você aqui no nosso canal. E quero te fazer um convite. Aproveita que você está aqui, já clica no gostei, já ativa os sininhos das notificações. Se você não ativou, segue o nosso canal. Assim você avisa o YouTube que esse conteúdo é um conteúdo relevante e você também, ativando o sininho, você vai receber as notificações aí todas as vezes que nós postarmos um vídeo, todas as vezes que nós entrarmos ao vivo. Nós temos o nosso encontro marcado aqui de segunda a sexta, às 7h57 da manhã. Então coloca seu despertador, não perca por nada. Às vezes a gente deixa de acordar mais cedo, mas receber uma palavra de Deus de instrução para o nosso coração logo pela manhã é uma coisa muito importante, é algo importantíssimo para o nosso crescimento emocional e espiritual e os nossos relacionamentos. E nós vamos ler aqui em Romanos 12, no verso 18, que diz assim, esse vai ser o versículo-chave do nosso devocional. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha só o que a Bíblia está falando. Porque isso já tira de nós um peso de nós querermos lidar com todas as pessoas da mesma forma e achar que todas as pessoas vão retribuir da mesma forma como a gente gostaria. A Bíblia está dizendo, no que depender de você, se for possível, tenha paz com todas as pessoas. E isso vai dizer sobre os nossos relacionamentos familiares também. Porque relacionar-se com a nossa família estendida muitas vezes pode ser desafiador. A família é uma bênção. A família é algo dado por Deus. A família é um presente de Deus. Foi um plano de Deus para o homem. Porém, muitas vezes a família pode se tornar um campo de batalha. Conflitos entre parentes, irmãos, genros, sogras, noras. Mas o que o Senhor tem para nós nessa manhã? Para nos instruir. Se nós desejamos ter uma vida plena com Deus, nós precisamos ouvir as instruções do céu. Porque o Senhor vai nos dar ferramentas, a palavra dele vai nos trazer ferramentas para que a gente possa vencer desafios. Nem sempre nós podemos ter um convívio completamente pacífico, mas dentro do conflito, o que nós, como mulheres sábias, podemos agir, podemos falar, podemos às vezes, na verdade, calar, saber quando falar e saber quando calar. O que a Bíblia vai nos orientar nessa manhã? Para que nós possamos quebrar esses elos malignos que muitas vezes tentam perdurar com conflitos, com comparações. Conflitos com parentes são muito comuns e mais comum do que se imagina. Heranças emocionais não resolvidas, comparações, cobranças excessivas, ciúmes, interferências na decisão da vida conjugal, de sogro e sogra, de familiares de perto, de familiares mais distantes, pessoas que querem interferir
nas decisões conjugais, e isso causa tantos ruídos e podem trazer na vida de um casal perturbações emocionais, muitas vezes gerando até divórcio. Olha como é importante nós buscarmos de Deus a sabedoria e o conhecimento. Muitas vezes esses conflitos familiares têm o poder de roubar a nossa paz, de tirar a nossa saúde emocional, de até mesmo atrapalhar a nossa comunhão com Deus, porque nós começamos a nos culpar, começamos a nos martirizar, começamos a nos autocriticar, porque não conseguimos e não somos capazes de desenvolver. Mas o Senhor vai nos falar nessa manhã que para nós desenvolvermos relações saudáveis, nós precisamos seguir alguns princípios que Ele nos confiou, e nós vamos passar aqui com umas breves palavras nesse momento que nós temos daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas o que Deus deseja para nós ensinar nessa manhã é algo que vai fazer com que eu e você sejamos sábias o suficiente para nós superarmos conflitos, nos tornarmos mediadoras e até mesmo solucionadoras de problemas. Mulheres sábias podem ser mulheres estratégicas. Você talvez tenha se casado e entrado numa família que tem o costume, o hábito de viver muitos conflitos, pessoas que se intrometem na família dos outros, pessoas que gostam de dar opinião, de determinar os comportamentos, e você está se sentindo desafiada. Quem sabe o Senhor não quer usar a sua sabedoria, que você desenvolva a sabedoria, que você tenha esse conhecimento para você ser uma mediadora de conflito. A palavra do Senhor nos convida a trilhar um caminho diferente, a trilhar o caminho da sabedoria, da honra, da paz, para que a gente não perca o nosso propósito, muito menos a nossa saúde emocional. Quando a Bíblia vai nos dizer, se possível, naquilo que depender de você, tende paz com todos, a Bíblia está falando para você fazer o seu melhor. Nós buscamos fazer o nosso melhor para servir. Nós buscamos fazer o nosso melhor para evitar conflitos. E quando houver situações onde são irreconciliáveis, nós sabemos quando nos retirarmos de cena e sempre levar aquelas situações a Deus em oração. Muitas vezes a sabedoria não está no que nós vamos falar, mas em discernir o tempo de calar e o tempo de falar. Como a palavra do Senhor nos diz em Provérbios, há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar, há tempo de calar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Muitas vezes a gente quer resolver problemas com presença e, na verdade, o problema pode se resolver com a nossa ausência, com o nosso distanciamento físico, mas espiritualmente nós estamos ali buscando, orando ao Senhor. A arma do cristão é a oração. A maior arma do crente é a oração. Muitas vezes nós queremos resolver conflitos com palavras, mas o Senhor está nos chamando nessa manhã para entendermos que até nós, mulheres que desejam seguir a palavra de Deus, que têm o desejo, a sede de buscar os princípios da palavra de Deus, somos limitadas. O único que é ilimitado é o Senhor. E Ele pode ir aonde a nossa palavra não pode, aonde as nossas mãos não podem ir, aonde a nossa presença não vai resolver. Então o Senhor vai nos dar esse discernimento nessa manhã. Então a palavra de Deus nos convida a trilhar esse caminho de sabedoria, de honra, de paz, sem perder o controle emocional e sem nos desviarmos do nosso propósito. Nós temos 4 lições que nós vamos aprender brevemente com esse devocional nessa manhã. E eu quero te fazer um convite especial. Você que ainda não me segue, lá no meu Instagram, @LidiaSenaOficial. Lá você vai receber por escrito esse devocional de hoje. Então, se você quer receber esse devocional, me siga lá no meu Instagram. Aproveita para participar do meu canal. Lá tem conteúdos exclusivos que postamos diariamente e você vai receber algo sobrenatural de Deus para a tua vida, para o teu crescimento espiritual, para o teu crescimento emocional. Então, não deixa de conferir o nosso conteúdo lá no Instagram. E o que a Bíblia vai dizer sobre os nossos familiares e relacionamentos ampliados? O primeiro ponto que nós aprendemos aqui, a Bíblia valoriza o princípio da honra, mesmo diante de conflitos.
Então, isso quer dizer que mesmo quando há conflitos familiares, nós somos chamadas a trilhar o caminho da honra. Mas, Lídia, você está querendo dizer que mesmo eu preciso honrar pessoas que não vão muito com a minha cara, pessoas que falam de mim pelas costas. Nisso tudo, nós mostramos que somos filhas da luz. O nosso comportamento e a nossa reação diante dos conflitos mostra de quem nós somos filhas. A Bíblia diz em Êxodo 20, versículo 12, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Aqui está falando especificamente sobre pai e mãe. Mas honrar é um princípio bíblico. E esse princípio, ele se estende além dos pais. Ele envolve uma postura positiva, sábia, de honra diante dos nossos sogros, diante de avós, irmãos e membros mais velhos da família, e membros estendidos da família. O que isso quer dizer? Honrar não é simplesmente você concordar com tudo aquilo que a pessoa faz. Mas honrar é saber que existe um princípio da palavra de Deus que precisa ser cumprido apesar do comportamento do outro. Quando a Bíblia fala em honrar, ela não está dizendo que você vai honrar e isso quer dizer que você vai concordar com tudo que a pessoa faz. Mas você vai tratar com respeito, com demérito da sua parte, vai haver respeito, vai haver sabedoria que Deus colocou em você. Quem Deus quer usar nessa história para que haja paz? Quem Deus quer usar nessa situação, nessa família, para solucionar conflitos? Deus, de repente, está botando você aí. Não foi por acaso que você foi inserido nessa família. Talvez você tenha se encontrado em uma família que você está dizendo, meu Deus do céu, como eu fui entrar aqui? Muitos desafios, mas o Senhor está te capacitando nessa manhã. Não foi à toa que você chegou aqui. Então, o Senhor, nessa manhã, está nos dizendo que nós precisamos ser a luz no meio das trevas que muitas vezes o Senhor permite que a gente esteja. O segundo ponto que nós aprendemos aqui, Jesus também enfrentou tensão na sua família. E ele, com essas tensões, ele nos ensina que a nossa prioridade é o reino de Deus. Certa feita, Jesus estava em um lugar, Mateus 12, 48, Jesus estava num determinado local e a sua mãe e os seus irmãos mandam avisar que eles estavam do lado de fora. E Jesus dá uma resposta que aparentemente pode soar como um desprezo ou como grosseiro, mas Jesus estava nos dando uma lição, que quando você está alinhado ao propósito, nada pode te distrair. Muitas vezes conflitos externos são distração do nosso adversário, para que você perca o foco daquilo que Deus mandou você fazer. E Jesus dá uma resposta. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Jesus não estava de maneira alguma, como eu disse, desprezando a sua família, mas ele mostrou um inteiro foco em viver a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente seja sal na terra, é que a gente seja a luz do mundo. E onde a luz vai propagar a sua força e o seu brilho e vai se destacar mais? Aonde há escuridão. Muitas vezes a escuridão é um lugar onde tem conflitos, é um lugar onde tem discussões, é um lugar onde tem briga. Então, quando você precisar acessar esses lugares, Deus quer que você carregue no seu coração a paz. E Deus vai te dar o discernimento. Como nós falamos aqui em Provérbios, é tempo de ter presença, é tempo de abraçar e é tempo de deixar de abraçar. Muitas vezes o seu momento ali vai ser um momento pontual. Você vai visitar quando você sabe que aquele tempo passou de um determinado tempo. Olha, depois que o almoço acaba, os conflitos, as queixas começam. Então você vai ter que marcar aí no seu tempo com sabedoria o tempo onde você vai estar presente e o tempo da sua ausência, para que você evite os conflitos. A sabedoria de Deus para nós nessa manhã é nos instruir para que nós possamos entender o que a nossa atitude ela vai interferir naquilo que Deus deseja plantar no coração daqueles que estão à nossa volta. Você está sendo chamado para ser luz e sal no meio da sua parentela. Então, aprendendo com Jesus, ele sabia que o foco dele era fazer a vontade do Pai. Às vezes,
seguir o chamado de Deus para a nossa vida vai gerar na nossa parentela uma incompreensão, vai gerar na nossa parentela muitas vezes até conflito, rejeição. Pessoas que não vão entender e vão te chamar de santarrona, de crentona, de que você quer ser diferente, mas você precisa entender que nós precisamos aprender a amar sem ser aprisionadas pela aceitação do outro. O amor, ele não busca nada em troca. Mas, Lídia, eu vou amar e a pessoa não vai me rejeitar? Sim, muitas vezes sim. Até que ela conheça a plenitude de Cristo, muitas vezes sim. Esse foi o seu chamado, esse foi o nosso chamado. Jesus foi rejeitado. E nós andamos nas pisaduras do nosso mestre. Então, você precisa ter discernimento que relacionar-se com a sua família vai ser um desafio, mas você precisa se relacionar sem se perder da missão que Deus confiou para você. O terceiro ponto que nós aprendemos aqui: o perdão é a chave para curar vínculos rompidos. Muitas vezes existem famílias que sofrem ruptura de vínculos e a gente se culpa e a gente acaba se autoflagelando pelo aquele rompimento. Mas a Bíblia diz em Colossenses 3,13: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Liberar o perdão não é concordar. Liberar o perdão é você se libertar para que você viva o romper, viva o fluir de Deus, viva o seu ministério, viva o seu chamado, sem impedimentos, sem acusações no mundo espiritual. A palavra do Senhor nos diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E aquilo que o inimigo pode usar contra nós, ele vai usar. Deus não quer que você tenha legalidade com as trevas. Então, a convivência com muitos parentes, muitas vezes, pode ativar feridas de infância, disputas veladas que aconteceram na infância, expectativas frustradas, comparações, né? Pessoas que cresceram. Por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não é igual ao seu primo? Olha como é que ele é bonzinho, olha como é que ele é boazinha. E não levando em consideração que cada ser humano é diferente. Uns são mais extravagantes, outros são mais introvertidos, uns são mais extrovertidos e falantes, outros são mais calados. E Deus fez a todos na sua particularidade, na sua peculiaridade. Perdoar não significa que você vai tolerar abusos, mas você vai libertar o seu coração da mágoa que tenta nos aprisionar. E o quarto e último ponto que nós vamos aprender aqui, que nós estamos aprendendo, é sabedoria para estabelecer limites saudáveis. Existem famílias que não respeitam limites. E muitas pessoas têm dificuldade de dizer não. Mas Deus, nesta manhã, Ele está te dando graça e sabedoria para que você saiba dizer sim e também dizer não sem se sentir culpada. Muitas vezes, principalmente nós mulheres que crescemos dizendo, seja boazinha, ouvindo as pessoas dizendo para nós, seja boazinha, divida seu brinquedo, e você acaba por nunca ser prioridade em momento nenhum da sua vida. E Deus está dizendo para nós, estabeleça limites saudáveis. A Bíblia diz em Provérbios 27:12, o prudente vê o mal e se esconde. Muitas vezes, pela necessidade de aceitação, nós dizemos sim para tudo, e quando a gente diz sim para todo mundo, acabamos dizendo não para nós mesmos e para o propósito que o Senhor nos confiou. Isso nos liga a um sinal de alerta. Nós não precisamos buscar a aceitação de homens. Muitas vezes nós dizemos sim, sabendo que deveríamos dizer não. Nós dizemos sim para sermos aceitas. Nós dizemos sim para sermos chamadas de boazinha. E muitas vezes nós negligenciamos o nosso chamado para fazer coisas por outras pessoas, que se elas se esforçassem, elas fariam. Pessoas que utilizam da persuasão, da chantagem emocional para arrancar de nós um sim. Então Deus está nos chamando nessa manhã. Porque nem todo mundo pode ter acesso irrestrito ao nosso coração. Deus está nos falando. O prudente vê o mal e se esconde. Às vezes o mal é um convite que você precisa negar para que você possa preservar a sua saúde física, emocional e espiritual. Nem todo mundo pode ter acesso irrestrito à nossa vida, aos seus filhos, ao seu coração. E Deus está nos dando essa palavra de instrução nessa manhã. Amar
também se expressa em colocar limites claros, respeitosos e silenciosos. Apenas sair de cena, apenas se ausentar e levar todas as situações desafiadoras em oração. Porque dizer não com paz, com calma, com tranquilidade, com sabedoria, dizer não pode ser muito mais santo do que se submeter à manipulação para manter uma aparente paz. Então Deus vai te dar sabedoria e força, porque você não busca aceitação de homens, você busca a aceitação do nosso Pai que está no céu. E eu quero fazer um desafio para você fazer uma aplicação prática desse nosso devocional de hoje. Peça ao Senhor discernimento sobre quais laços familiares precisam ser restaurados. Muitas vezes palavras malditas, palavras às vezes sem a intenção podem ferir alguém e fazer com que um laço se rompa. Quem sabe você precisa pedir perdão a alguém, fazer essa restauração desse laço. Ore por curas de feridas do passado. Ore por cura de feridas do passado. Feridas antigas, elas não se cicatrizam e se curam pelo tempo. Elas precisam ser saradas, elas precisam ser tratadas. E o Espírito Santo de Deus, ele sabe o remédio adequado. E orar vai fazer com que ele se manifeste na tua vida para que essas feridas do passado sejam curadas. Estabeleça conversas honestas com sabedoria e honra. Saiba dialogar. Existem pessoas que vivem conflitos familiares porque têm dificuldade de dialogar. 1 minuto e já começa a gritaria e você não consegue falar, você não é ouvida e aquilo não acaba tendo uma conciliação. A última aplicação prática para nós nesse nosso devocional e nós vamos orar. Não tente mudar os outros. Entregue cada membro da sua família ao Senhor. Muitas pessoas querem controlar tudo, muitas pessoas querem interferir em tudo, querem decisão final de tudo e muitas vezes nós precisamos confiar na direção que o Senhor tem para cada indivíduo da nossa família. Sejam os mais próximos, sejam os agregados ou os parentes mais distantes. Entregue todos eles na mão do Senhor em oração e o Espírito Santo, eu tenho certeza que está agindo através da sua vida. Eu quero orar por você. Pai, obrigado por esse tempo que estivemos aqui, Senhor. A tua palavra foi liberada. Nos dá sabedoria, graça e favor. Que nós sejamos mulheres, Senhor, gentis e sábias, que possamos ter entrada e saída, possamos ser solucionadoras de problemas, possamos ser mediadoras de conflitos, solucionadoras de conflitos, que nós sejamos uma ponte, Senhor, para ligar corações que estão distanciados com palavras de ministração, com uma oração, Senhor, crendo na reconciliação e no poder do perdão. Nós pedimos a Ti, Senhor, toda relação familiar que teve, Senhor, conflito, peso, dor e confusão, seja repreendido em nome de Jesus e restaurado para a glória do Teu nome. Dá-nos sabedoria para honrar, sem anular, Senhor, a nossa autoridade e também vivermos debaixo da autoridade daqueles que nos predecederam, Senhor. Nós pedimos a Ti, envia, Senhor, sobre nós a paz que excede todo entendimento e guarda o nosso coração em Cristo Jesus para a glória do Teu nome. Amém e glórias a Deus. Meus irmãos, amanhã nós temos o nosso último devocional dessa semana, encerrando o nosso devocional Plenitude sobre relacionamentos e semana que vem nós continuamos no nosso devocional Plenitude e você é o nosso convidado especial. Nós temos um encontro marcado amanhã às 7h57. Eu espero por você com a graça de Deus. Fique com Deus e até amanhã. Tchau.